Bom dia a todos. Meu nome é Wellerson Alves Santos, sou estagiário de Educação Física na Rede Sara de Hospitais de Reabilitação na unidade do Lago Norte. Neste vídeo do Seminário Arco, eu vou estar apresentando uma análise de um artigo científico sobre o halterofilismo. Meus supervisores são os professores de Educação Física, o professor Frederico Ribeiro e a professora Patrícia Guanais. O halterofilismo paralímpico é um esporte organizado em formato de classe única. Isso significa que todos os paratletas elegíveis, eles competem juntos, sendo divididos pela faixa de peso corporal. Em relação à elegibilidade, são 8 as deficiências que tornam o atleta elegível para o parahalterofilismo, sendo a fraqueza muscular, a diminuição da amplitude de movimento passivo, a ataxia, a atetose, a hipertonia, a diferença entre o comprimento de membro inferior, a deficiência ou ausência de membro inferior, no caso das amputações, e também a baixa estatura. Nessas figuras, nós conseguimos observar um pouco melhor a divisão entre as categorias. Então, para cada um dos gêneros, no gênero feminino e no masculino, existem 10 faixas de peso que assim formam as categorias do para-halterofilismo. Observando o movimento realizado no supino paralímpico, nós conseguimos identificar 3 fases do movimento, sendo a parte preparatória, com a fase excêntrica, o momento que a barra desce, a parte principal, onde ocorre a fase concêntrica, o momento de empurrar a barra para cima, e a finalização, que é quando o árbitro autoriza que a barra seja recolhida de volta ao rack, marcando também a tentativa do atleta. Pela figura, nós conseguimos compreender um pouco melhor o conceito do braço de momento. Ao observar a distância existente entre a carga, no caso posicionada na mão, e a articulação mobilizada, no caso o cotovelo, nós conseguimos verificar que esse é o ponto onde ocorre a maior distância. Geralmente, ao ocorrer a maior distância, o maior braço de momento, marcará também o ponto mais difícil do exercício. Em alguns casos, esse ponto mais difícil estará localizado um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, devido a uma vantagem mecânica muscular. Entender esse conceito do braço de momento é muito importante para que o treinador, ao observar a execução do exercício pelos atletas, consiga verificar e propor sugestões ou alterações no movimento, visando o melhor desempenho durante o exercício. Apresentando então o artigo, cujos autores são Brandon e Clark, nós conseguimos fazer uma tradução livre do título como a cinemática do movimento vertical e horizontal da barra e se isso indica alguma diferença em vantagem mecânica ao utilizar a postura arqueada ou a postura flat durante a realização do supino com a barra. Por essa imagem, nós vemos a utilização da postura arqueada, muito comum entre os atletas do para-halterofilismo, onde a característica principal está na redução entre o deslocamento da barra até o ponto inferior do peitoral. A seta laranja faz uma sugestão de compreensão do movimento do deslocamento horizontal através de uma flexo-extensão da articulação glenomeral no plano sagital, e a seta amarela vai indicar o deslocamento vertical realizado durante a fase concêntrica e excêntrica do exercício. Um artigo de Garcia Ramos, citado na introdução do artigo de Brandon e Clark, tinha realizado uma pesquisa onde não identificou diferenças no valor de 1 RM ao utilizar a técnica arqueada ou a técnica flat. O estudo em questão utilizou o Smith Machine, que é uma máquina que restringe o deslocamento horizontal durante a execução do supino. O artigo de Ribeiro Neto realizou uma pesquisa similar, onde também não identificou diferenças no valor de 1 RM nas posturas flat ou na postura arqueada em atletas com lesão medular, e isso tanto para os atletas iniciantes como para os atletas avançados. Dessa forma, retornando ao estudo de Brandon e Clark, os autores eles sugerem que o deslocamento horizontal ele pode influenciar o potencial para erguer cargas mais altas. Então fica o questionamento: será que o deslocamento horizontal ele vai ter alguma diferença entre a posição arqueada e a posição flat? Sendo assim, a proposta do estudo está em investigar se a mudança na posição do atleta, de forma isolada, vai influenciar na cinemática da barra durante o supino. E a hipótese inicial é que o deslocamento vertical e o braço de momento eles serão menores ao utilizar a técnica arqueada. Na seção de métodos, o estudo aponta que foram recrutados 20 participantes, sendo todos homens, saudáveis, com uma média de 21,9 anos, sem lesões na parte superior do corpo e com experiência de 2 anos no treinamento de força realizando o supino. É importante observar que não haviam halterofilistas entre os participantes. Em relação aos procedimentos, cada sujeito realizou 3 séries de uma repetição, tanto na postura arqueada como na postura flat. E em relação à intensidade, é importante observar que as repetições foram realizadas em faixas submáxima, com 25%, 50% e 75% do valor de um RM relatado por cada indivíduo. A pegada foi livre na barra, a única condição é que os atletas tentassem manter um padrão entre as suas execuções. As variáveis independentes, aquelas que foram modificadas durante o estudo, nós identificamos 3, sendo inicialmente a postura, podendo ser a postura arqueada ou a postura flat, as fases do movimento, sendo a fase excêntrica e também a fase concêntrica, e por fim, a carga, que também foi manipulada durante as repetições.
Em relação aos resultados, o primeiro destaque está para o deslocamento vertical. Pela imagem, nós podemos observar a linha contínua representa o movimento realizado na postura arqueada, na fase descendente e na fase ascendente. Já a linha tracejada representa o deslocamento realizado na postura flat, na fase descendente e também na fase ascendente. E nós conseguimos observar que esse deslocamento vertical, entre o ponto de início e o ponto final do movimento, o ponto mais abaixo do peitoral, na verdade, ele foi menor durante a técnica arqueada, tanto para 25% como 50% e 75% de 1 RM. Em relação também ao braço de momento médio, nós podemos observar, inicialmente na fase descendente, pela cor azul, na postura arqueada, em todas as 3 faixas de repetição, o braço de momento médio ele foi menor em comparação à postura flat. E isso também se repetiu na fase ascendente do movimento. Na postura arqueada, o braço de momento médio ele foi menor em relação à postura flat. Observando os resultados do braço de momento agora em cada uma das posições, verificamos que na postura arqueada, o braço de momento ele permaneceu menor em relação à postura flat, tanto na posição inicial, como na posição inferior, no momento que a barra toca o peitoral, e também na posição final, marcado pelo encerramento da fase concêntrica. E é interessante observar que a diferença entre as técnicas, né, e as fases, observando o braço de momento médio, elas foram reduzindo conforme a carga foi progredindo, isso de maneira significativa. Retornando à hipótese inicial dos autores, nós verificamos então que realmente o deslocamento vertical ele diminuiu com o uso da postura arqueada, provavelmente devido à altura do tórax. E a postura arqueada ela também pode causar reduções no braço de momento médio entre a barra e a articulação glenohumeral. Dessa forma, utilizando a postura arqueada, pode haver um potencial para o aumento da elevação de cargas maiores, devido à redução do trabalho mecânico e possivelmente, né, exigindo uma menor extensão da articulação glenohumeral. A longo prazo, nós podemos pensar, de repente, então, em alguns benefícios, pela redução do estresse articular que é acumulado, né, principalmente fazendo essa transferência para os atletas do paralterofilismo, que em determinados momentos da periodização realizam séries com repetições em faixa máxima, próximos ou iguais a 1 RM. Em relação ao deslocamento horizontal, é interessante observar também que os levantadores eles modificaram o movimento horizontal da barra ao realizar a troca entre as posturas dorsais, podendo então permitir, né, que seja aprendido ou mantido essa relação da diminuição do deslocamento vertical ao realizar o exercício na postura arqueada. Essa outra figura nos mostra um pouco da variação da redução, percentualmente, da técnica arqueada em comparação à técnica flat. No deslocamento vertical, a variação ela ocorreu entre 3 a 22% entre todas as cargas e para cada indivíduo. Já o braço de momento variou entre 8 a 48%. Isso sugere, então, que a alteração da postura das costas, por si só, ela nem sempre vai maximizar o potencial de melhoria disponível para cada postura, podendo ser necessário, então, treinamentos específicos e até mesmo a questão da orientação pelo feedback externo proporcionado ali pelo treinador, algo que não aconteceu durante a fase da pesquisa. Por fim, eu gostaria de elencar alguns pontos que, ao meu ver, são importantes tanto para a compreensão como para a aplicação prática dos resultados obtidos pelo estudo de Brendan e Clark. Inicialmente, observando a questão da intensidade, os participantes eles realizaram repetições submáximas. Ao pensar em aplicações para os atletas do paralterofilismo, é importante observar que, principalmente no momento da competição, a ideia é que as repetições sejam realizadas em caráter máximo, muito próximas ou iguais ao valor de 1 RM. Pensando no nosso contexto do centro de reabilitação, eu também gostaria de posicionar a questão da postura arqueada na aplicação de pessoas com lesão medular. Nós sabemos que existem diferentes níveis de lesões e diferentes classificações, se a lesão é completa ou incompleta. A soma desses fatores também vai influenciar na quantidade de arco que o atleta conseguirá realizar ao entrar na postura arqueada. Dessa forma, acredito que seja necessário, então, investigar também a aplicação da postura arqueada dentro das populações com lesão medular, até mesmo explorando mais a ideia original do artigo de Brendan e Clark, observando se o deslocamento horizontal e vertical será alterado entre as posturas nessa população específica. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a construção deste seminário. Deixo também o meu e-mail para contato em caso de sugestões, comentários ou dúvidas adicionais. Muito obrigado a todos pela atenção.